Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui mais uma vez para podermos falar de retornos, jogadores que estão voltando para o Vasco. Tem jogador aí que está preocupando em relação à seleção colombiana, jogador que está retornando para o Vasco depois da data FIFA e logo após a data FIFA. E já é uma notícia que vai deixar alguns vascaínos apreensivos aí. E tem jogador que está garantindo uma grana aí para o clube, mesmo estando fora do clube. Eu vou explicar tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou soltar a vinheta e volto já. Eu vou começar falando de jogadores que estão retornando ao Vasco da Gama, jogadores que estavam por empréstimo e estão voltando agora em dezembro, janeiro aí desse ano, janeiro do ano que vem. Temos aí o JP, que estava no Avaí, foi razoavelmente bem no Avaí, para mim é um jogador que merece oportunidade, estava em empréstimo aí com o Avaí, está retornando ao Vasco da Gama. Não só ele, tá? O Sforza estava no Juventude, está ainda no Juventude, está retornando também ao Vasco da Gama. O Sforza, que é um jovem talento, assim como o JP é um jovem talento aí do Vasco, apesar dele não ser da base do Vasco, mas o Vasco adquiriu ele até na época da 77, mas ele está retornando ao Vasco da Gama por empréstimo. O Vasco emprestou ele ao Juventude, não teve grande sequência no Juventude, vou ser bem honesto aqui com vocês. Já o JP não, o JP teve uma sequência um pouco maior do que a do Sforza. Outro jogador que também pode estar voltando e também pode render uma grana se não voltar nesse momento, tá? Que é o Maxime Domingues, é o suíço que o Vasco contratou, só que não teve muitas oportunidades com os técnicos que estavam aqui no Vasco na época. Ele foi para o Toronto, para o futebol do Canadá, o Toronto FC, e lá teve algumas partidas entre titular, 28 partidas como titular. O time do Toronto ainda não exerceu a opção de compra em relação ao Maxime Domingues. Então são esses 4 jogadores. Tem mais um jogador aqui que é tem mais 2 jogadores aqui que estão por empréstimo, tá? O Lloyd Augusto e o Maicon. Sim, o Maicon. O Lloyd Augusto foi emprestado para um time da Turquia e o Maicon está retornando aí do Coritiba. O Maicon ainda tem contrato com o Vasco, gente, acreditem ou não, o Maicon ainda tem contrato com o Vasco. Então são esses jogadores aí que estão retornando ao Vasco após o período de empréstimo. A maior expectativa aí segue em relação à venda ao Maxime Domingues, ao Toronto, em relação se vai adquirir ou não o jogador. No dia de ontem, pelo Los Angeles Galaxy, o Gabriel Peck fez mais um gol que garantiu mais 50 mil reais aos cofres vascaínos, porque cada gol que ele faz são 10 mil dólares, e a cada 10 mil dólares, 50 mil reais. Ele já fez 33 gols, mais de R$1,5 milhão ele garantiu para o Vasco. E esse valor já estava acordado em relação ao Vasco e ao Los Angeles. É um valor que já estava acordado há muito tempo. Então, ele garantiu aí mais de R$1,5 milhão aos cofres do Vasco. Ele que já fez 33 gols e 28 assistências na MLS. Agora falando aqui da nossa última notícia em relação ao Carlos Cuesta. No jogo de ontem, entre Colômbia e Nova Zelândia, o Carlos Cuesta sofreu um pisão no braço esquerdo. E esse pisão preocupa porque pode deixar o jogador fora, eu vou estar colocando aí a foto para vocês, fora do jogo contra o Grêmio. Já seria muito difícil ele participar do jogo contra o Grêmio, até por causa da data FIFA. Mas esse lance impossibilita cada vez mais o Carlos Cuesta de jogar contra o Grêmio. É um jogador que é essencial, peça-chave do Diniz. Ele está por empréstimo para o Vasco. O Vasco, se quiser adquiri-lo, terá que pagar aproximadamente 37 milhões de reais. Então é um jogador que para o Vasco é essencial e preocupa, tá? Preocupa muito. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, eu fico por aqui, até a próxima. Fui!